Olá, tudo bem? Acabei agora mesmo de assistir aos discursos do Lula e do Trump e entendo extremamente importante fazer algumas ponderações sobre esses discursos e as consequências que virão a seguir, sobretudo tendo em conta o final do discurso do Trump, em que ele fala especificamente do Brasil. Quero começar por falar do discurso do Lula. Se tratou de um discurso daquilo que se pode chamar um verdadeiro estadista. Não é por acaso que o Lula é uma das figuras mais respeitadas em todo o mundo. Não é por acaso que aqui na Europa e até mesmo nos Estados Unidos vejam a cobertura que órgãos importantes de comunicação têm dado nos Estados Unidos, uh, com entrevistas sucessivas a Lula, mas também é olhar para a sua relação com os presidentes anteriores ao Trump, a forma com que ele foi sempre recebido com muito respeito, com muita consideração. Não é também por acaso que muitas figuras, até opositores a eles, inclusive no Brasil, dizem que é muito difícil uh, as pessoas não se deixarem convencer pelo Lula. Ele tem uma capacidade de convencimento extraordinário. E isso é fundamental num líder como o Lula é. Isso é inquestionável. Agora, tudo isso é feito de uma forma que ele, em momento algum, abdica de princípios fundamentais e inegociáveis. Ele deixa bem claro que questões que tenham a ver com soberania nacional, ele nunca irá admitir ser colocadas à mesa. Questões que digam respeito exclusivamente à esfera interna do Brasil, ele jamais irá negociar, estando evidentemente aberto a falar com quem quer que seja, independentemente da ideologia, desde que seja para tratar de negócios. Se for para tratar de negócios, o Lula estará sempre disponível. Se for para tentar fazer com ele aquilo que o Trump já fez com alguns outros presidentes e chefes de Estado, ficou claro, mais uma vez, que com o Lula isso não vai resultar. O Lula jamais irá admitir ser humilhado como outros líderes foram humilhados. Não quer dizer que o Trump não possa tentar fazer isso, mas eu tenho até uma certa convicção que no caso do Lula ele não vai fazer, porque o Trump com certeza já percebeu que se tentar fazer isso com Lula, quem vai ficar mal é ele, porque o Lula irá certamente saber como responder a qualquer provocação, a qualquer tentativa de o querer humilhar. E uma coisa também que é extremamente importante: o Trump já deixou claro também que não respeita quem se submete a ele. Ele, ele respeita muito mais líderes fortes, como é o caso do Xi Jinping, como é o caso do Putin, e como eu tenho a certeza que ele vai demonstrar em relação ao Lula, do que em relação a todos os outros que, em maior ou menor medida, acabou por ceder às suas exigências. E aqui uma chamada de atenção para aquelas pessoas da direita e extrema-direita que achava que o Lula deveria ceder ao Trump as suas exigências. Tarcísio chegou mesmo a dizer que o Lula deveria dar uma vitória ao Trump, seja lá isso o que for, sendo que aquilo que o Trump exigia para considerar vitória está no âmbito daquilo que o Lula considera, e muito bem, que são questões inegociáveis, questões que ele jamais irá colocar na mesa. Eu tenho a certeza que nessa reunião que eles mais ou menos alinhavaram para a próxima semana, que irá ficar bem claro
que não é para tocar em assuntos que digam respeito à soberania do Brasil, porque isso o Lula não vai admitir. E essa firmeza o Trump admira. Depois é preciso dizer também que o Trump percebe a importância do Brasil para as contas dos Estados Unidos, sobretudo para a questão da inflação. Porque produtos como o café e como o suco de laranja, que são produtos consumidos em grande quantidade nos Estados Unidos, com os embargos, os preços subiram significativamente e ele sabe da importância de zerar. Eu estou convencido que vai ser isso que vai fazer. Ele vai arranjar alguma desculpa para, muito provavelmente, zerar as tarifas em relação a esses produtos. E agora eu quero falar especificamente do discurso do Trump. Ao contrário do Lula, foi um típico discurso de um presidente de extrema-direita. Nenhum compromisso com a verdade, mentiu o discurso todo, chegou a se expor ao papel ridículo, que é uma coisa que ele também não tem nenhum problema de fazer, de praticamente pedir que lhe seja dado o Prémio Nobel da Paz, porque ter, segundo ele, acabado com 7 guerras, que ninguém sabe que tipo de intervenção ele teve nesses conflitos, se é que teve algum, sendo que não há nenhum indício que esses conflitos tenham de facto cessado. Por exemplo, quando ele fala do conflito entre a Índia e o Paquistão, não existe nenhum indício de cessação desse conflito. O conflito nessa região com certeza permanece e não está ao alcance nem do Trump, nem de ninguém fora desses dois países o resolver, porque se trata de um conflito que tem a ver com a faixa de terra de Caxemira, que neste momento é controlada pela Índia e que o Paquistão considera que é parte do seu território. Isto não está resolvido, o conflito permanece e, tal como desde sempre, não é um conflito permanente em termos armados. Já tem havido algumas escaramuças, mas não propriamente uma guerra, digamos, naquele sentido tradicional de guerra, como, por exemplo, a guerra agora da Rússia na Ucrânia, mas, digamos, aquilo que se costuma chamar de umas pequenas escaramuças, como, aliás, já ocorreu algumas vezes também na faixa de fronteira entre as duas Coreias. O discurso dele não teve nada de estadista. Foi um discurso em que ele foi ali, mais ou menos, dentro da linha daquilo que o Bolsonaro foi para lá também fazer, que foi mentir sobre suas conquistas, supostas conquistas, contrariando completamente os números da economia americana, falseando tudo. Praticamente nada do que ele disse tem ligação com a realidade. E foi um discurso que é importante para o mundo na medida da importância dos Estados Unidos para o mundo, mas que tem a ver, sobretudo, com uma forma da pessoa, e poderia ser num comício nos Estados Unidos, num comício político, em que ele está ali a defender as suas políticas, sendo que, como sempre fez, com zero compromisso com a realidade. Isso aqui é uma diferença extraordinária. Mas outra coisa que foi fundamental foi quando ele, na parte final, falou do breve encontro que teve com Lula. Eu tenho muitas dúvidas que as coisas tenham se passado exatamente da forma que ele diz. No essencial, por tudo aquilo que eu já ouvi de pessoas que tiveram acesso a informações que ele passou, no essencial foi verdade. Agora, por exemplo, a questão do abraço, eu tenho algumas reservas que as coisas tenham se passado daquela maneira. E por uma questão muito simples.
é que o Trump é um mentiroso, quanto mais. Portanto, uh, qualquer coisa que o Trump diga, eu fico sempre com um pé atrás, porque existe uma fortíssima probabilidade de ou ser totalmente falso ou ser meias verdades. Agora, que o encontro existiu é verdade, que houve o convite para uma reunião, evidentemente que é verdade, e isto está evidentemente a causar um enorme incómodo entre os bolsonaristas. Claro que eles agora vêm com a ideia do discurso de que o Trump é um gênio, que o Trump usou isso para poder enredar o Lula num processo em que o Lula vai ser obrigado a negociar, como se fosse possível ao Trump obrigar o Lula a fazer o que quer que seja, e falando como se o Lula, nessa negociação, tivesse que pôr à mesa questões que tinham a ver com soberania nacional. Eles dizem isso, mas eles sabem, que eles não são tão idiotas assim, que isso não vai acontecer. É preciso apenas manter a militância focada, a militância iludida, que de facto o que vai acontecer é isso, que o Lula que caiu num enredo e que vai ser comido, digamos assim, pelo Trump em todo este processo. Ele caiu, digamos, naquilo que se pode chamar numa isca em que o Lula faz o Trump faz um agrado ao Lula, tem algumas palavras simpáticas só para seguir fazer com ele o que fez com os outros. Eu tenho a certeza absoluta que com o Lula isso não vai ocorrer. O Trump, na verdade, quanto a mim, o que está a fazer é encontrar uma forma de voltar atrás sem parecer que voltou atrás. É o Trump se revelando mais uma vez como taco. O que é que quer dizer isto? Taco é o nome que se começou a chamar o Trump, que quer dizer, em inglês, Trump's always chicken out. Ou seja, ele arranja sempre forma de recuar. É uma forma de dizer que ele se acovarda. Ele acaba sempre por avançar para depois poder recuar. Só que ele nunca admite recuar, admitindo que se tratou de um recuo. Ele vai sempre dizer que ganhou alguma coisa, ainda que não tenha ganho absolutamente nada. Mas ele precisa desse recuo, porque ele está com um grave problema, como eu já chamei a atenção no início do vídeo, da questão da inflação, e há produtos que o Brasil fornece ou fornecia aos Estados Unidos que são insubstituíveis. Não existem outros países capazes de ocupar esse espaço, não têm produção suficiente para ocupar esse espaço que o Brasil ocupa, em relação, sobretudo, ao café e o suco de laranja. Mas, evidentemente, a partir do momento que ele negociar esses dois produtos, que para mim vão ser daqueles que vão estar na mesa, haverão outros que ele vai acabar a recuar. E, de alguma forma, ele vai elaborar algum tipo de discurso para dizer que conseguiu o seu objetivo, que o seu objetivo foi alcançado. E o Lula, em relação a isso, não está nem aí. O Lula, esta é a parte do discurso que, como se diz em Portugal, é para o lado que o Lula dorme melhor. Ele quer dizer que ganhou, tudo bem. Fica com a tua vitória. Porquê? Porque o Lula sabe que essa vitória não será vitória absolutamente nenhuma. Basicamente, o que irá acontecer é que a relação comercial entre os dois países vai voltar ao estado que estava antes do tarifaço. Muito provavelmente vai ser isso que vai acontecer, ou algo muito parecido com isso. E isso muito mais por interesse dos Estados Unidos, porque noutro aspecto em que o Lula trabalhou extraordinariamente bem foi não depender de nenhum mercado, logo ganhou as eleições, foi muito criticado por isso, de forma extremamente injusta, como sempre. Saiu pelo mundo todo fazendo negócio, abrindo mercados, abriu um mercado como nenhum outro presidente antes dele.
São mais de 400 novos mercados para produtos brasileiros que o Lula abriu, fazendo com que a questão do tarifaço dos Estados Unidos não tivesse o impacto esperado. Até porque, mesmo depois do tarifaço, grande parte dos produtos que eram exportados para os Estados Unidos e que não tinha já mercado para ser colocado, o Lula foi atrás e encontrou mercado para esses produtos. Não por acaso que não aconteceu aquele esperado por muita gente colapso do agronegócio, da venda de carne, nada do café mesmo. O Brasil continuou, o café do Brasil continuou a ser vendido, deixou de ir para os Estados Unidos, passou a ir para a China, por exemplo, que aumentou bastante as compras de café. Em relação à soja, inclusivamente a soja e o milho, o Brasil até se beneficiou porque a China passou a comprar boa parte daquilo que comprava nos Estados Unidos, passou a comprar do Brasil, de forma que esse tarifaço não teve nem de longe o impacto que a extrema-direita queria que fosse provocado no Brasil. E agora, evidentemente que depois dessa reunião, algum discurso vai-se tentar preparar para parecer que o que ocorreu ou que o que vai ocorrer vai ser diferente da realidade. Porque é assim que o bolsonarismo funciona. O bolsonarismo, quando não vence na prática, e raramente acontece, eles querem vencer na narrativa, querem construir um discurso em que as derrotas pareçam vitória. Aliás, na linha do que faz a extrema-direita por todo o mundo, incluindo o Trump. Haja vista aquilo que ele fez nesse próprio discurso, em que, estando a perder popularidade de uma forma que hoje certamente não ganharia, perderia as eleições, mas perderia assim largamente as eleições, ele faz um discurso no sentido contrário, como a sua popularidade tivesse que crescer. Ele fala que o seu governo tem sido excepcional, quando é exatamente o contrário, de tal forma que ele acabou demitindo uma funcionária que apresentou os números da economia e que não batia com o discurso dele. Então, já que eu não posso mudar os números, eu mudo a pessoa que os publicou e eu vou publicar os números tirados da minha cabeça ou sabe-se lá de onde. Bom, por enquanto, em relação a esse discurso, fico por aqui. Fico aguardando o resultado da reunião entre os dois. E se você continua a gostar dos vídeos desse canal e se chegou até aqui, eu peço que continue a apoiar, divulgando esses vídeos nas suas redes sociais, dando like, comentando. Eu acho extremamente importante todos os comentários. Eu leio e respondo a todos. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.